Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite. Estamos começando aqui a nossa live pelo canal Riquezas de Cristo. Como é uma live aqui ao vivo, né? Estamos ainda configurando aqui todos os detalhes, mas graças a Deus por Ele nos dar essa oportunidade de podermos estarmos aqui para poder compartilhar da palavra de Deus com você. Hoje estamos aqui com o irmão que vai estar conosco. Vamos estar compartilhando da palavra, tendo comunhão na palavra de Deus. E esperamos que o Senhor nos abençoe grandemente nessa noite e possa trazer muitas riquezas para nós. Boa noite, irmão Jorlan. Amém, boa noite, a paz do Senhor a todos. É uma honra para mim também estar aqui com o irmão Francisco, com as pessoas que estão nos assistindo também, que vão assistir mais tarde. A gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, até porque a palavra de Deus, ela, para um cristão, ela é o livro da sua fé, da base da sua fé, da sua prática de fé, e principalmente é esse livro que Deus inspirou para se relacionar com os seus, se revelar para o homem. A gente sabe que tem a revelação de Deus da criação, mas também tem a revelação de Deus que foi registrada, inspirada. Então, assim, é muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus para que a gente possa dar a ela o valor devido, porque ela é a palavra de Deus. E esse, né, irmão Jorlan, esse é o nosso compromisso, até uma responsabilidade que temos diante de Deus e diante das pessoas, de falar essa verdade, né? Falar como nós cremos a respeito das Escrituras e testemunhar para as pessoas de que ela, de fato, é a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter confiança naquilo que está escrito, sabendo que não é a palavra de um homem, não é o falar de alguém, mas é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que se relaciona, que fala conosco. E aí, quando nós vemos por essa ótica, né, aí nós ficamos maravilhados e felizes de podermos ter em nossas mãos o falar do nosso Deus. Então, assim, é muito importante, muito necessário, e esperamos que nós, por meio dessas lives, possamos contribuir para que você que está nos assistindo, você possa ter um relacionamento com Deus e também um relacionamento com a sua palavra, porque Deus se revela por meio da sua palavra. E quando nós temos quando nós cremos na palavra, então a nossa relação com a palavra passa a ser uma relação diferente de uma relação com um livro comum, ou um livro, até um livro que tem a sua devida importância, né? Tem livros que são importantes para nós, mas esse livro é diferenciado porque é o falar de Deus, é Deus falando conosco. E nós precisamos muito, né, de ter esse contato constante, esse contato com a palavra de Deus. É verdade. E como você mesmo falou, existem no mundo vários tipos de livros. Como também existem muitos livros cristãos de irmãos sérios em todas as eras que compartilharam algo com respeito à palavra de Deus. Mas o único livro que a gente tem a inspiração de Deus é a Bíblia. Ela é a autoridade máxima. O que diz respeito a Deus, a sua vontade, a sua revelação para a humanidade, principalmente para os seus. Os seus que eu me refiro são aqueles que creem. Creem em Deus, creem em sua palavra. Então, a Bíblia, ela tem essa autoridade de nos revelar quem é Deus. Deus, ele transcende
mas ele escolheu se revelar. Ele, como Criador, toda essa criação traz uma revelação de que há um Criador. Mas a Bíblia, ela traz uma revelação de um registro histórico, narrativo, de uma relação de Deus com sua criação. Isso mesmo, é algo assim realmente maravilhoso. Como o irmão falou, existem muitos livros, né? Os livros têm as suas importâncias, inclusive livros cristãos. Nós vivemos numa época que nós temos acesso a muita literatura. E há muita literatura boa, né? De homens sérios, servos do Senhor, que sem nenhuma dúvida deram uma grande contribuição para para a vida da igreja, né? Para a edificação dos crentes durante a história da igreja. Literaturas maravilhosas, mas assim, nenhum livro pode ser comparado com as Escrituras Sagradas. Se por acaso nós tomarmos qualquer literatura, qualquer livro, e colocarmos em igualdade com as Escrituras, nós já estamos cometendo um grande erro. Porque nenhuma literatura pode ser comparada com as Escrituras. E eu não falo isso apenas de maneira assim simbólica, né? Ou assim, isso de fato precisa ser uma realidade para nós. Porque muitas vezes a gente pode não falar, ou melhor, a gente pode dizer que as Escrituras ocupam um lugar especial, mas isso não ocorrer. Não é? Eu posso dizer que a palavra de Deus é o centro, mas isso na realidade não ser. Isso acontece muito quando as pessoas dizem assim que Deus é o primeiro na minha vida. Não, Deus é primeiro lugar na minha vida. Mas quando você vai olhar para a experiência, isso não acontece. Ou seja, vem muitas outras coisas em primeiro lugar. Né? Então, não só com relação a livros, mas com relação a tudo. Com relação a tudo. Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. E a palavra de Deus precisa ser o primeiro livro, o livro mais importante, que nós temos, né, contato constante, e nós temos também uma reverência para com a sua palavra, porque ela é preciosa, ela é o próprio Deus chegando até nós, né? E interessante assim é que a gente vê que Deus, ele sendo um, ele transmite a revelação de si mesmo por meio desse livro, por meio das Escrituras. E ela é única. Então ela também traz uma unidade de revelação para a humanidade de quem é Deus. E principalmente, como eu falei antes, aqueles que creem. Agora, olha que coisa interessante. Não foram vários livros escritos. Claro, a gente sabe que a Bíblia é um compêndio, um ajuntamento de livros em várias épocas. Mas ela em si só, ela traz uma unidade de informação. Qual é essa unidade de informação? Com respeito a Deus e com respeito à sua vontade. Para nós, seres humanos principalmente. Então é um único falar. Traz uma unidade. De maneira que se você, se todos os cristãos permanecessem nessa palavra, não teria havido, como tem acontecido, alguns desvios da fé. Sim. Apesar de nós termos na Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, nós temos no total 66 livros, né, 39 no Antigo e 27, 39 no Antigo, 39 no Antigo e 27 no Novo.
eles Isso, compõem um único livro, né? É um só isso. falar. Inclusive, esses livros, eles conversam entre si, Sim, né? Porque é uma única carta, é um único livro, o autor é um só, aquele que fala é um só. Por é isso o que mesmo. eles se comunicam entre si de maneira que, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos ter uma visão clara das Escrituras, há a necessidade de nós conhecermos, né, a Bíblia na sua, digamos assim, na sua totalidade. É claro que isso não Totalidade. acontece, é claro que isso não acontece para um cristão de um dia para outro, né? Sim, Isso leva tempo porque são muitos livros a serem lidos, né? Precisa se gastar tempo ali, investir tempo para conhecer o Senhor na sua palavra, mas é importante nós termos essa compreensão que é um livro só, é um único falar, né? É um único centro, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, quando nós temos essa percepção. E isso é algo assim muito importante, para que a gente não faça separação, não faça divisão no livro, apesar de ter os livros, né, os muitos livros, mas é um único livro, o livro de Deus, Deus falando com o seu povo, né? Isso é algo maravilhoso. É importante ressaltar isso. maravilhoso. É verdade, irmão Francisco. E o que é interessante é que você percebe que esse livro ele foi preparado de uma forma tão maravilhosa que levou várias eras. E em tempos distintos, pessoas diferentes, mas havia mas havia uma unidade, Sim, a revelação de um único Deus. E o que é interessante é que quando você pega a Bíblia, a primeira informação que você tem já é uma informação que praticamente os seres humanos vêm tentando encontrar. Muitos que já morreram não tiveram esse conhecimento porque rejeitaram. Mas logo no início, a Bíblia diz quem é Deus. sim. Ele é aquele que criou os céus e a terra. Ele é o Criador. Então, todo problema de existencialismo, no primeiro verso, a Bíblia deixa claro. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Tem alguma Amém. dúvida? Tá difícil de entender? Eu acho que esse é um dos versos mais simples e mais profundo das Escrituras. No início, Deus criou os céus e a terra. É maravilhoso, né? A primeira E coisa que Deus mais, faz é se revelar. se revelar. É o Deus da revelação, é o Deus que se revela. Isso. E é por isso que ele se relaciona, ele quer se relacionar, é por isso que ele fala, porque o falar é ele se manifestando, se expressando, né? Maravilhoso o Tem um nosso Deus. irmão, tem um irmão que ele falou que a Bíblia é Deus se relacionando com a humanidade com linguagem humana. E o que é maravilhoso é que tanto tempo, né? A gente está século XXI e ela é tão atual. É verdade. Ela é atual para a ciência, ela é atual na história, ela é atual
no ensino da educação, ela é atual. Sabe por que ela é atual? Porque Deus nunca passou, nunca vai passar. Ele é antes de tudo e sua palavra também. Amém. Tem até um autor, né, que falou uma frase com respeito às escrituras de que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu não lembro agora quem foi que falou essa frase, Rapaz, mas interessante. é muito interessante. Diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amanhã. Pois Ah, é. é muito interessante. Então, assim, Francisco, é maravilhoso. É o livro dos livros. Ele é o autor desse livro maravilhoso. Por que é que esse livro é maravilhoso? Porque esse Deus maravilhoso se revela nele. Amém. Existe algum outro? Pois é. Não tem, né? E assim, Só a as gente vê que escrituras. ele deixa logo enfático, né? Logo no início da Bíblia. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Não é para ter dúvida, não. Aí, a partir dessa revelação, agora esse Deus Criador não criou o homem para ele ficar na terra e ele no céu, igual um índio adorando a Deus distante. Não. Ele agora vai se relacionar. Maravilhoso, né? Por isso que nós, uma vez que Deus se revela por meio da sua palavra, e ele é um Deus que quer se relacionar com o homem, nessa relação do homem com Deus, nesse conhecer a Deus, vai ser fundamental esse homem ter essa relação, claro, de maneira espiritual com Deus, porque Deus é espírito, mas um cristão, para conhecer verdadeiramente a Deus, é imprescindível que ele tenha esse contato, esse conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras é o meio que esse Deus usou para se revelar para o homem, para que o homem possa conhecê-lo cada vez mais. Né? Verdade. Então é fundamental. Então, assim, podemos até dizer que negligenciar a palavra é negligenciar Deus. É negligenciar aquilo que Deus planejou para essa relação dele com o homem. Né? Então, quando nós desprezamos a palavra, isso na verdade é desprezar o próprio Deus, é desprezar tudo que ele deu para nós, para que nós pudéssemos o conhecer por meio das Escrituras. E assim também, Francisco, como as Escrituras, ela tem principalmente esse objetivo de revelar Deus. Então, quando o homem não conhece as Escrituras, o homem não tem como ter um conhecimento genuíno de quem Deus é. Porque a revelação de Deus, ela está vinculada à revelação das Escrituras. Sem dúvida. Aí você vê assim... Por isso que é uma ofensa negligenciá-la. Isso. Então, quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que o que Deus está fazendo ali é se relacionando com os homens. Pessoas que tiveram uma relação com Deus, mas que isso precisou ficar registrado para as gerações vindouras, as próximas gerações. E o que é interessante é que houve um tempo em que o próprio Deus determinou que a revelação estava completa. Maravilhoso. Isso é fora do comum. Aí inclusive para nós, né?
Inclusive Isso. para nós, porque houve um tempo, né? Houve um tempo que isso não tinha acontecido, né? Porque a palavra Sim, ela foi escrita durante um longo período de tempo e, ou seja, alguns cristãos que viveram em épocas atrás, né? Somente os primitivos, os cristãos primitivos e as pessoas que viveram no Antigo Testamento, os filhos de Deus que viveram no Antigo Testamento, eles não tiveram acesso a essa revelação completa. verdade. Mas nós temos um privilégio de hoje termos em nossas mãos um livro que é a revelação completa de Deus, é o falar completo de Deus para o seu povo. Então isso é algo maravilhoso. É verdade, Francisco. Boa observação. Por quê? Praticamente a Bíblia levou de 1500 a 1600 anos, desde o Sim, Gênesis de Moisés, né, que os mestres cristãos ainda atribuem Gênesis a Moisés, ali a Torá, né, o Pentateuco, até o último livro da Revelação, que tem o título Revelação. revelação. A última revelação é o livro de Apocalipse. Possivelmente 1500, 1600 anos. E como você falou, ali no final do primeiro século, depois de Cristo, é que a Bíblia, como a gente já conhece, ela ficou completa. Não como livro adicionado, mas como revelação dada. Depois, creio que no ano 326, os dois últimos livros a fazerem parte do cânon das Escrituras foram Hebreus e Apocalipse. Então, a Bíblia está completa. Não há necessidade de outra revelação. Não há uma necessidade de algo adicional. Não. Aquilo que Deus tem para se revelar por meio do registro de suas palavras, a gente tem nas Escrituras. Eu vou fazer uma pergunta. O que é que está faltando o homem saber com respeito a Deus que não tem nas Escrituras? E até com respeito a si mesmo, né? Pois Com é. respeito a Deus e com respeito a si mesmo. Na verdade, nós vemos hoje que uma das grandes crises que a humanidade enfrenta, é claro que o mais importante é conhecer a Deus, mas ele nem conhece a si mesmo. E a palavra de Deus, na palavra de Deus, nós vamos ter todas as respostas que o homem possa necessitar. Todas as dúvidas que o homem necessita, tem, na palavra de Deus nós temos todas as respostas. E é exatamente pelo fato desse homem não ir até Deus, não ir até a sua palavra, que ele entra em muitas situações, em muitos conflitos interiores, em muita sequidão interior, muito vazio interior, exatamente por não conhecer a origem, a sua própria origem, não conhecer aquele que o criou, né? Sendo que tudo isso já está à disposição na palavra de Deus. Alguém também já fez uma comparação das escrituras com um manual de instrução, né? Usando até um exemplo secular, mas assim, quando você compra, por exemplo, uma TV, um eletrodoméstico qualquer, ele vem, mas ele vem com um manual, ou seja, aquele que projetou, aquele que criou aquele item lá, ele ali colocou todas as orientações, todas as informações para que aquele item seja usado da maneira correta, da maneira adequada. E por isso que é feita essa comparação em relação ao homem, como esse ser criado por Deus, mas esse Deus, ao nos criar, ele já deu todas as orientações, todas as direções por meio das suas escrituras, por meio das sagradas escrituras. E quando o homem negligencia isso, aí ele vai entrar em muitos conflitos interiores, em muitas dúvidas, e vai
e vai estar totalmente perdido, porque não sabe que rumo tomar. É por isso que quando o salmista lá no Salmo 119, né, ele vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É Né? verdade. Então, assim, é exatamente tudo que nós precisamos saber, nós temos nas Escrituras, porque Deus assim revelou para nós. Todas as informações estão ali. Então, quando nós estamos indo às Escrituras, nós estamos indo para conhecer mais o nosso Deus, conhecer quem Ele é, como Ele age, qual é a sua vontade. E isso também responde às nossas questões interiores, quem nós somos, qual é o propósito, para que propósito o homem foi criado. Então, assim, a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso e necessário demais para todo homem e fundamental para um viver cristão segundo os princípios de Deus, de acordo com a vontade de Deus, né? É verdade. E o que é interessante também é que a maneira como essa palavra, as escrituras, a Bíblia, ela foi produzida, não foi tipo que foi colocado numa escola e alguém sentou e foi escrever alguma coisa, sendo inspirado. Não. A Bíblia, ela é o registro da relação de Deus com as pessoas, com sua criação. O registro da Bíblia, ela é muito dinâmica. Não foi numa escola parada. 40 homens sentados, cada um sendo inspirado. Não. Isso é o que é maravilhoso. À medida que Deus ia se revelando, a Bíblia ia sendo produzida. A gente vê vários textos na própria Bíblia mostrando como ela era produzida. Lucas vai dizer no seu primeiro versículo do livro de Atos, né? Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, revelando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Pois é. Então era uma vida prática, era uma vida do dia a dia, era uma vida em relação com as pessoas. Não era, como você falou, num quadro escrevendo lá, dando instruções, mas era Sala na de aula de relação, Deus. era na relação diária com o homem. Cristo Com se o revelando homem. com o homem, vivendo com o homem, né? E na vinda do Senhor Jesus, isso fica ainda mais, né, mais amplo ainda, porque nós temos o próprio Senhor ali com os discípulos, andando com ele, né, fazendo as coisas com ele, e é algo maravilhoso. E é interessante assim, Francisco, que você vê que Deus ele vai, cria todas as coisas, e dentre a sua criação, o principal item é o ser humano. Isso está muito claro. Os seres celestiais, eles têm sua importância. Os animais, eles têm sua importância. Mas o ser humano é o item mais importante da criação de Deus. Amém. Então, na minha ótica, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus que se relaciona, que se revela de uma maneira muito simples, no cotidiano de tantas pessoas. E aí aquela relação ali, que dentro da ótica de Deus, que para mim e para você, para as gerações que viriam, que tinham como objetivo de revelar Deus, então essas pessoas tomam registro. E sabe quem guarda?
a soberania de Deus. Crer Amém. na Bíblia é crer na soberania de Deus. Impossível a Bíblia existir se não houver a soberania de Deus. Amém. Irmão, já se passaram 30 minutos e a gente ainda não chegou nem a entrar ainda nos detalhes Meu do nosso tema, que é o que diz as Escrituras a respeito de si mesmo. Eu queria só agradecer a participação aqui, né, do irmão Washington Venâncio, né, que tá, né, fez até um comentário aqui, 2 comentários, na verdade. Agradecer a quem estão nos assistindo. Que o Senhor continue abençoando a todos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Esse assunto é um assunto assim muito, para mim também, muito assim empolgante. Na verdade, É gostoso, né, Francisco? eu até uso É esse termo gostoso. e eu falando assim da minha própria experiência, né? Como é importante essa relação e como é gostosa mesmo, talvez esse seja o termo, dessa relação com as Escrituras. Irmãos, é fundamental para um cristão, é fundamental para um cristão um relacionamento com a palavra de Deus. Quando eu falo de um relacionamento, eu estou falando assim daquelas pessoas que têm prazer de ir à palavra, como diz o Salmo primeiro, né? Verdade. É claro que cada um tem a sua própria experiência e muitos, inclusive, relatam a dificuldade que tem de ir à palavra, hoje em dia a vida corrida. Alguns também relatam, Jorlan, a dificuldade, por exemplo, em entender as escrituras, né? Precisamos dizer que isso é um item também que até atrapalha muitas vezes para algumas É pessoas, verdade. mas isso é resultado também da falta de contato. Problema. Você vai ver as pessoas que entendem pouco das escrituras, mas assim, geralmente são as pessoas que não tiveram essas experiências com o Senhor, não têm o hábito de ir constantemente à palavra. Mas assim, quando nós passamos aí as escrituras, quando nós começamos a, primeiramente, do que tudo, ter essa relação com Deus, uma intimidade com Deus, uma experiência pessoal com o Senhor, a nossa relação com a palavra muda. Nós passamos a ter prazer nela, nós passamos a contemplar o nosso Senhor na palavra, né? Então aqui se torna algo satisfatório, algo prazeroso. O Salmo primeiro fala disso, É né? verdade. Antes o seu prazer, o versículo 2, se eu não me engano, fala que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, assim, um cristão deve ser alguém que tem prazer na palavra de Deus, que vai à palavra com sede, com desejo de conhecer o Senhor, não é? E aquelas pessoas que até dizem ter dificuldade, eu sempre encorajo, ao fazer a leitura da palavra de Deus, fazê-la com oração, orando: Senhor, se revele para mim. Fala É comigo por verdade. meio da sua palavra. Imagina você estar indo à palavra de Deus, um coração de conhecê-lo mais, pedindo que ele se revele para você. Sem dúvida, o Senhor vai poder se revelar, abrir o seu entendimento, abrir a sua compreensão, e a sua relação com a palavra passará a ser algo que dá prazer a você, dá alegria ao seu coração. Você consegue contemplar, ver o Senhor na sua palavra. Isso é muito importante. É verdade. É como você mesmo falou, o salmista, ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, assim, à medida que você vai meditando na palavra de Deus, você vai conhecendo um pouco mais a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito da vontade de Deus e, como o irmão Francisco falou, a respeito de si mesmo, a respeito do homem. Porque muitos livros foram escritos, têm sido escritos para falar acerca do homem. Mas qual livro que pode falar de maneira tão profunda do ser humano se não for as Escrituras? Por quê? Porque é o Criador
falando daquele que ele criou. Quem pode conhecer de maneira tão profunda o homem criado, senão aquele que o criou? Existem várias ciências, da psicologia, a biologia, mas nenhum desses ramos pode revelar de maneira profunda quem é o ser humano. E não só quem é o ser humano, quem é o ser humano para Deus. Quando eu conheço quem eu sou para Deus, e eu dou o valor devido que Deus dá acerca de mim, quando o ser humano ele conhece Deus e sabe quem ele é, eu acho que aí, eu tenho certeza, ele encontra o sentido e a razão da vida. É por não ter um conhecimento de si mesmo, do que Deus fala acerca do homem, que o homem vem tanto tempo nessa incógnita. Quem ele é? E acreditando em tudo, naquilo que os homens dizem de si mesmo. Mas o que eu digo de mim mesmo, o que você diz de si mesmo, o que os outros homens dizem de si mesmos, não é confiável. Eu lembrei agora do que o senhor falou sobre o cego guiar outro cego. Pois é. É isso que nós vemos, né? A humanidade fazendo. Como você falou, as pessoas buscam esse conhecimento, buscam a orientação de todos os meios, de todos os livros dos homens, né? Dos sábios dessa terra, né? Dos psicólogos. Nada contra a psicologia, nem esses profissionais que fazem um excelente trabalho. Sim, com certeza. Todos os profissionais são importantes e devem ser até utilizados da maneira certa, no momento certo. Mas o que acontece é que o problema é as pessoas depositar toda a sua confiança nessas coisas. Ou seja, na mente humana, na verdade, né? Hoje, inclusive, é muito grande nos nossos dias a venda de livros de autoajuda, né? É uma categoria, acho que é a categoria que mais vende, porque as pessoas estão buscando ajuda, mas querem o quê? Uma autoajuda. Eles querem uma maneira de se ajudarem a si mesmo. O nome já diz isso. Maneira de se ajudar a si mesmo. Mas assim, o que nós precisamos, o que o homem precisa é da ajuda do seu Criador. É de se relacionar com o seu Criador. É de buscar em Deus, em Cristo Jesus, está a solução para resolver todos os problemas da humanidade, né? Então nós precisamos ser esses, que encorajamos as pessoas a ir à palavra de Deus. Então nós que já conhecemos, já temos uma relação com a palavra de Deus, primeiramente nós precisamos ser esses que valorizamos as Escrituras, que temos comunhão com Deus na sua palavra, e uma vez que já temos experimentado isso, temos vivido essa realidade, nós precisamos ser aqueles que encorajamos os outros a irem à palavra do Senhor, aos outros a se relacionarem com esse Deus, a ter comunhão com o Senhor, a conhecer a obra que esse Deus maravilhoso, né, preparou, que é a obra redentora de Cristo, para que o homem pudesse se relacionar de maneira completa com Deus e assim pudesse o conhecer. Então nós precisamos ser esses que encorajamos as pessoas a ir à palavra de Deus. É claro que as pessoas podem buscar ajuda também em outras coisas, mas essas outras coisas não será a resposta ideal que resolverá o principal problema do homem. Ele pode resolver um problema de saúde, um problema psicológico, mas o maior problema da humanidade não é esse. Não é algo físico, não é algo psicológico. O maior problema que o homem tem é a sua separação de Deus. É viver separado daquele que o criou. E é na palavra de Deus que nós encontramos essas respostas, esses detalhes que o homem precisa conhecer.
né? Por isso nós precisamos ser aqueles que encorajamos uns aos outros a irmos à palavra, a buscarem a palavra do Senhor, né? Encorajar também os que já são cristãos, porque nós estamos falando assim, mas assim, tem aquelas pessoas que ainda não tiveram um relacionamento com o Senhor Jesus e tem aquelas que já são cristãos. E aí entra no outro aspecto que eu acredito que só na próxima live é que nós vamos entrar mais, que é como os cristãos têm negligenciado, essa palavra. Porque uma coisa é alguém que não conhece a palavra. Quando nós pregamos o evangelho para alguém, falamos das escrituras para alguém, encorajamos ela a ir às escrituras, né? Porque geralmente todas as pessoas, a grande maioria, se não todas, tem uma Bíblia em casa. Sim. Mas elas não têm o hábito de ir, elas ficam mais ali como um amuleto, né? Aberto lá na estante. Mas as pessoas mesmo não se relacionam, não buscam, não leem. São poucas as que fazem isso. Então nós não só devemos encorajar as pessoas a ter esse contato com a palavra de Deus, mas também tem uma questão que está relacionada com os cristãos, que tem sido um grande problema hoje no meio cristão, que é como os cristãos têm negligenciado a palavra de Deus, têm desprezado, na verdade, a palavra de Deus, hoje principalmente substituindo por outras coisas, né? Substituindo por outras coisas, inclusive na vida da igreja, na vida do culto, nas reuniões da igreja. Isso tem acontecido, infelizmente. Esse é um tema que nós iremos detalhar mais nas próximas lives, que é essa negligência do cristão para com a palavra. E assim, Francisco, o que deve ficar para a gente nessa live, nessa primeira live, que a gente está compartilhando sobre a questão das escrituras, é que a Bíblia, ela é o livro no qual o homem, o ser humano, ele pode conhecer ao Deus Criador de maneira a se relacionar com Ele. E se eu for fazer aqui um resumo do que eu acho que são as Escrituras, é o registro histórico do Deus Criador se relacionando com o ser humano. Para que esses que, como eu falei, que vieram depois dessa revelação completa, também possa se relacionar com Deus. Eu lembro que quando João está escrevendo sobre sua primeira carta, João, ele falando, ele diz que o que ele viu e ouviu, ele agora anunciava também para que outros pudessem participar dessa comunhão. Olha que coisa rica. Deixa eu pegar só aqui o texto bem rápido. E nisso João está falando para os cristãos com respeito à experiência que eles tiveram no viver com Jesus Cristo. Você está vendo? Aqui é o princípio da Bíblia. Deus se relaciona com alguns, mas aquela relação fica registrada para gerações posteriores. Para ter o quê? A mesma comunhão. Olha que coisa interessante. Qual é o texto? Ele diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, o verso 1. Ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. João foi uma das testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus. E ele diz assim, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito
ao verbo da vida. E o verso 2 ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Para quê? E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João está falando da revelação manifesta de Cristo no meio deles. Agora ele vai dizer aqui, olha o verso 3. O que temos visto e ouvido, também anunciamos a vós outros. Para quê? Para que vós, de maneira diferente, de maneira inferior, igualmente mantenhais comunhão conosco. Qual é a comunhão dos apóstolos? Qual era a comunhão de João? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha o prazer. Estas coisas, pois, verso 4, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Isso é rico demais. Deus se revelou a uns, mas aquela revelação foi registrada para que quando alguém lê, também tenha comunhão. Participe daquela comunhão. Isso é o que eu vejo que é a Bíblia. O que são as Escrituras. Amém. Não é um livro apenas de ensinamento. Não é apenas um livro que vai trazer uma informação. Não, é que o objetivo é a comunhão. A comunhão. Que comunhão? Com Deus verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. É muito bom vermos essa realidade, né, de onde Deus, tudo que Ele escreve é exatamente para isso, para que haja essa comunhão, para que haja essa relação. Irmãos, quando você começa a tocar nesses pontos todos referente à palavra, aí você vai ficando ainda mais maravilhado com as Escrituras, né? Porque é a maneira de Deus se relacionar com o homem, ser conhecido do homem, do homem conhecer a Deus. Então isso é algo realmente maravilhoso, graças a Deus pela palavra de Deus. Meus irmãos, isso na verdade é apenas o início, né, das nossas lives. E hoje não deu nem para a gente entrar de maneira mais profunda em textos bíblicos, né? Foi mais uma conversa informal, vamos até colocar assim, para a gente começar a falar sobre esse tema, que é o tema inicial das nossas lives, que é as Escrituras Sagradas. Então hoje não chegamos nem a entrar, nós temos uma conversa aqui a respeito do que é a palavra de Deus, de como nós também enxergamos essa palavra, principalmente relacionada com a nossa experiência, né, com ela, mas assim apenas o início. Então nós vamos nas próximas lives, esperamos que o Senhor nos conceda de toda terça-feira estarmos aqui fazendo, e no decorrer das nossas semanas seguintes, nós vamos estar detalhando mais esse assunto da palavra de Deus, né? Vamos falar sobre essa relação de Deus com o homem por meio da palavra. Vamos falar da relação do homem com Deus com relação à palavra. Quando eu falo isso, eu quero falar daquilo que eu comentei ainda há pouco, da negligência dos cristãos e dos que ainda não conhecem a Deus, que não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. E no decorrer dessas lives, nós vamos falar também de outros assuntos, né? Vamos falar, dentro dessa questão da negligência cristã, a questão também dos falsos ensinos, dos falsos profetas, que têm se levantado cada vez mais, principalmente nos nossos dias, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo esses dias que o próprio Senhor Jesus profetizou,
em Mateus 24, quando ele fala para ter cuidado que ninguém vos engane. É verdade. Cuidado com os falsos ensinos, que inclusive o apóstolo Pedro também fala sobre isso no capítulo 3 da sua segunda epístola. Então nós vamos estar no decorrer das lives detalhando um pouco mais, falando. Seria muito bom poder contar com a sua participação nas lives que o Senhor vai nos permitir fazer nas próximas semanas, né? E eu quero também agradecer aos que participaram comentando, aqueles que irão ver posteriormente também esse vídeo. E também estamos abertos, inclusive, para sugestões. E, irmão Jorlan, nós estamos fazendo eu e você a live, mas é possível que em outras lives também nós possamos ter convidar outros irmãos também para participarem, Amém. Amém. para a gente poder, né, fazer aqui até um número maior de irmãos comentando determinados assuntos, né? Queremos fazer aqui como Sim. fosse uma roda de comunhão, uma oportunidade da Amém. gente conversar da palavra de Deus, ouvir também os irmãos, né? E assim nós podermos enriquecer a nossa conversa na palavra, sabendo que a princípio de tudo é bom colocarmos aqui a nossa crença é que a palavra ela é a palavra, que as escrituras ela é a palavra de Deus, É totalmente verdade. inerrante, infalível, né? Que é Deus falando para o homem. Isso é muito importante colocar, porque nos nossos dias, infelizmente, está tendo tanta coisa, tanto desvio dessa verdade basilar da fé cristã, que é a palavra de Deus, que se faz necessário a gente também falar daquilo que nós cremos, da maneira como nós cremos e que defesa nós fazemos dessa verdade maravilhosa que é as Escrituras, e sabemos da importância que ela é para a vida cristã e também dos riscos que um cristão corre por negligenciar a palavra, por não conhecer a palavra, porque será facilmente enganado, iludido. E nós temos também uma responsabilidade, um desejo no coração, é que de alguma forma nós possamos contribuir para a sua relação com o Senhor e com as Escrituras. Se nós Amém. pudermos encorajar você a ter esse contato com a palavra de Deus, a buscar fazer uma leitura bíblica, encorajo inclusive aqueles que não estão fazendo ou que não fazem, que não têm o hábito, de diariamente ler algumas passagens da Bíblia. Se puder seguir uma sequência, é muito bom você seguir uma sequência, porque Sim. vamos tomar como exemplo os evangelhos, né? Que eu sempre indico para uma pessoa que não tem muito contato com as escrituras, livros históricos como os evangelhos, porque vai falar detalhes ali da vida de Jesus, vai trazer uma boa compreensão, como também os livros como Salmos e Provérbios, são livros que também ajudam a nossa compreensão daqueles que têm um pouco mais de dificuldade na leitura da Bíblia. Então encoraja que essa leitura seja feita constante, diariamente, todos os dias. Não necessariamente precisa se ler um longo texto, né, vários capítulos, mas às vezes um contato diário com pequenas porções da palavra de Deus. E ali a pessoa meditando e pedindo para Deus se revelar e orando em cima dos textos da Bíblia, sem dúvida que os seus olhos serão abertos e Deus vai poder fazer maravilhas na sua vida. Porque cremos que essa palavra de Deus ela é o próprio Deus operando na vida daqueles que têm relação com ela, né? Então, assim, é um encorajamento que nós deixamos para você que está conosco. Irmão Jorlan, E assim, você quer assim acrescentar mais algo? só para a gente ver o quão é crucial a palavra de Deus. Como o Francisco falou aí, a gente não deu para explorar tanto, porque foi a primeira live. A gente ainda vai tocar muitos pontos, inclusive até como ela foi sendo produzida. Nela mesma, mostra Deus chamando as pessoas para fazer o registro das Escrituras. E aqui, Hebreus 4. Isso aqui é maravilhoso. Hebreus 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha o que ela faz. Por que ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes? Porque ela penetra até o ponto
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que livro humano pode discernir isso? Nenhum outro. Nenhum livro Verdade. humano. Só a palavra de Deus. Amém. Esse aí foi um aperitivo aí que o irmão deixou, porque sem dúvida nos próximos programas, né, nos próximas lives, nós vamos estar detalhando não só esse texto, mas muitos outros textos relacionados com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós vamos concluir essa live agora, né, agradecendo mais uma vez a participação de alguns irmãos que estiveram conosco aí comentando, o irmão Washington Venâncio e a irmã Guia também aqui. E muito obrigado. Se você gostou também, compartilhe com outras pessoas, porque você compartilhando, as pessoas vão conhecer o canal e nas terças-feiras vão poder acompanhar a live toda terça-feira, se assim o Senhor nos conceder. Antes, nós Amém. gostaríamos de concluir orando, agradecendo o Senhor por esse momento. Amém. Irmão Jolan, por favor, conclua a live com a oração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por essa revelação, Senhor. A maneira como o Senhor, para que a gente pudesse conhecer a tua revelação. Senhor, ganha mais nosso coração. Amém. Que possamos nos voltar à revelação das Escrituras. Que possamos dar o valor devido que o Senhor dá à sua palavra. Senhor, muito obrigado por abrir nosso coração, por abrir nosso entendimento, para que quando a gente tenha contato com essa palavra, a gente possa ter contato com o Deus verdadeiro. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento em que a gente compartilhou um pouco da tua palavra. Amém. Tua palavra é maravilhosa, Amém. porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Só falando aqui ainda com respeito às nossas lives, né, que elas ficará sendo nas terças-feiras. Tá até passando aqui embaixo, né, toda terça-feira, por volta de 8h20, né, um bom horário, todo mundo já está em casa, nós vamos estar compartilhando a palavra com vocês. Amém. Quem desejar entrar em contato, nós também temos o nosso telefone, está aí aparecendo, mas também vou colocar na descrição do vídeo. Também queria encorajar também para as pessoas que têm o hábito de escutar o rádio, né, ouvir rádio hoje mais online do que o rádio por sintonia, né, na web. Nós temos também uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Então, todos os dias, diariamente, né, 24 horas, nós temos também algumas programações ao vivo durante o dia. E quem quiser, né, pode estar acessando lá. E a rádio você pode acessar pelo link que está também na descrição. E também as pessoas podem baixar o aplicativo Radiosnet e assim estar acompanhando no seu dia a dia. Tá certo? Então era isso que nós queríamos falar com vocês. Que Deus continue abençoando. Amém. Que o Senhor nos dê mais graça. Louvado seja o Para que nome na do próxima Senhor. semana nós possamos estar aqui dando continuidade. Lembrando, nós só iniciamos, não chegamos nem a entrar mesmo nos assuntos. Foi mais uma conversa para nós, né, começarmos a apreciar ainda mais a palavra de Deus. E na próxima semana nós vamos entrar mais nesses textos, né, como o texto de Hebreus que foi falado, como o texto de 2 Timóteo 3,16 e por aí vai. E toda a Bíblia. Vamos estar visitando os livros, muitos livros, porque a palavra vai se explicando, né? Nós vamos entendendo a palavra por meio da própria palavra. Então fique na paz, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito Glória a obrigado, Deus. irmão Jolan.
Até a próxima Amém, irmão terça-feira. Francisco? Amém.